A paz de Cristo para todos, sejam bem-vindos a mais uma série de videoaulas da Escola Dominical. Todos os alunos, professores, superintendentes, coordenadores, pastores, todos os que amam a palavra de Deus e a Escola Dominical, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Diácono Denis Pereira, professor da Escola Dominical há mais de 20 anos e é um prazer repartir aqui com vocês e interagir com vocês através do YouTube. Se não está inscrito ainda, inscreva-se no meu canal, ative o sino de notificações para o YouTube sempre te informar quando tiver conteúdo novo por aqui. Compartilhe o link desta aula nos grupos de WhatsApp com os seus alunos, com outros professores de outras cidades. Assim, você me ajuda a ajudar muito mais pessoas através da sua rede de contatos. Interaja com o canal, porque no YouTube, para o canal crescer, é preciso interatividade. É uma forma que tem de você patrocinar o nosso conteúdo e o nosso trabalho. Então, faça aqui o seu comentário, fale para nós de onde você nos assiste, a importância do nosso conteúdo, deixe perguntas aqui também, como fez aqui Fera da Silva. Meu Deus, graça e paz, acabo de chegar aqui no seu canal, enfim. Juliane Farias esteve comentando, Jonathan William, Isabela Cristina, Rosa Patrícia, Aparecida Almeida, Rosa Assis, Charlane Alencar, Silvana Durães, Maria Antônia, Dinaldo Cruz e muita gente que comenta aqui os nossos vídeos. Deixe o seu comentário, isso nos motiva, isso nos ajuda a continuar fazendo esse importante trabalho. Pega a sua revista, pega a sua Bíblia, pegue lápis, caneta e vamos estudar a Escola Dominical. Estudar a Escola Dominical, irmão? Nossa vida. Respira, respira. Pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia, bloco de anotações, lápis e caneta e vamos juntos para mais uma aula da Escola Dominical. Lição 3, classe de adultos, Acabe e o profeta Elias. Acabe e o profeta Elias. O textuário está em Deuteronômio 7:9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. A Bíblia diz que Deus é grande em misericórdia. A verdade prática diz: Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundantes. Ele é longânimo. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. Então, Deus é muito paciente, Deus é longânimo. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, não é verdade? A Bíblia diz que Deus é tardio em se irar. Isso não significa que ele não se ire, viu? Agora é uma escolha humana. Nós vamos ver isso ao longo desta lição. Nós vamos estudar aqui e o objetivo geral é asseverar que todo pecado gera uma consequência. O homem escolhe seguir a Deus ou não seguir. Esta escolha vai gerar uma consequência. Grava isso aí no seu coração, escreve isso aí. Quem escolhe viver para Deus, obedecer a Deus, escolhe viver próximo a Deus nesta vida e está fazendo uma escolha para a eternidade. Quem rejeita a Deus nessa vida está rejeitando a Deus por toda a eternidade. A escolha é de cada um. A introdução. Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Durante seu reinado, ele permitiu que seus terríveis pecados o desviassem completamente dos mandamentos sagrados do Senhor e do temor a Deus. Então Acabe, ele entrou pelo caminho da desobediência de maneira premeditada, proposital, ladeira abaixo. E como ele era o rei de Israel, isso acabou levando toda a nação a um tempo de idolatria e de desobediência. Tá? O nome de Acabe no hebraico é alguma coisa como Arav, que significa irmão do pai. Era filho do ímpio rei Onri, pertencente ao reino do norte. Tá?
Ele se tornou aí um dos piores reis da dinastia do Reino do Norte, superando o próprio pai. A Bíblia diz assim, ó: e fez Acabe, filho de Onri, que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então, Acabe é um símbolo de rei mau, é um mau exemplo de alguém que teve a oportunidade, mas abandonou o Senhor. É essencial estar em alerta diante dos chamados de Deus ao arrependimento. Deus nunca manifesta sua ira sem antes chamar o homem, a nação, ao arrependimento. Todas as vezes que a ira de Deus se manifesta, ou todas as vezes que o castigo de Deus se manifesta, é porque o homem rejeitou premeditadamente, propositalmente, diversas oportunidades dadas por Deus de se arrepender. Tópico 1, o casamento de Acabe com Jezabel. O casamento de Acabe com Jezabel. Acabe induziu o povo a se aprofundar no pecado de idolatria da maneira mais intensa que os reis que o antecederam. Por que isso? Porque ele cometeu o erro crasso de se casar com uma princesa do reino de Sidom chamada Jezabel. Jezabel era devota, ela era sacerdotisa dos deuses pagãos Baal e Azerá. Então, quando ele se casa com Jezabel, Jezabel introduz em Israel o culto a Baal e a Azerá. Aquilo que antes era velado, era às escuras, agora é aberto. Ou seja, Jezabel transforma aquele território, o reino, num lugar de adoração aos ídolos pagãos. E o povo de Deus é arrastado para isso e se deixa levar também. Então, um dos grandes erros de Acabe, e pelo seu coração e pelas suas atitudes, não daria para esperar outra coisa, é o seu casamento. É um casamento contrário à vontade de Deus. É uma aliança, nós temos falado aqui ao longo desse trimestre sobre alianças, é uma aliança errada que ele faz. Né? 1 Reis 16, 31. E sucedeu que, como se isso fosse coisa leve, andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Então, assim, ele repete os pecados dos seus antecessores e acrescenta outros mais ainda sobre isso. Jezabel, ela era uma rainha perversa. Ela era uma mulher mandona. Jezabel era aquela mulher que, na realidade, ela mais governava do que Acabe em certos momentos o reino, não é? Ela era uma mulher muito imperativa, muito ativa, não é? E Jezabel chegou ao ponto de matar os profetas do Senhor, está em 1 Reis 18, 4, ameaçou a vida de Elias, e é Jezabel que vai ordenar a morte injusta de Nabote, quando Acabe deseja comprar a vinha, que está próximo ao seu palácio, e Nabote diz: eu não posso vender, isso aqui é herança. E Acabe sabia isso estava na lei. Herança de família não pode ser vendida. Por quê? Para que a família não empobreça. Se a herança for sendo vendida para outras famílias, logo aquela família fica sem herança, fica sem terra, fica sem posse. Então a herança é passada de pai para filho, é vitalício, não pode ser vendido. É uma questão é uma economia social, é para que as pessoas não percam a possessão de sua terra, que Deus lhes deu por direito, por herança, e vai passando de pai para filho. Mas Acabe já estava com seu coração todo desviado, e Jezabel não tinha compromisso nenhum com Deus, então ela atropela tudo, e ela, com a anuência de Acabe, porque Acabe sabia a mulher que ele tinha, é tanto que quando ela chega no palácio e Acabe está todo tristinho, e ela diz para ele assim, ó, desce e possui a vinha de Nabote, porque agora ela já é tua. Ele sequer pergunta para ela o que ela fez. E de acordo com o que acontece, o enredo da história, como Nabote é morto,
não é possível que Acabe não tenha assistido a estas atitudes de Jezabel. Então, Jezabel era uma mulher muito má, tanto que o fim dela é trágico. Foi profetizado pelo profeta Elias que ela não seria sepultada em sepultura, como seria de uma pessoa normal, principalmente ela sendo rainha, mas que ela seria devorada por cães, não é? E aí, o fim dela foi trágico. Ela sobe fugindo, ela sobe numa torre e quem vem atrás dela grita para quem está em cima na torre: você está comigo? Estou. Então joga ela daí. Jogaram ela, ela caiu, e na onde ela caiu, os cães vieram e lamberam o sangue dela. A gente precisa guardar uma coisa em relação a Deus, a gente precisa prestar atenção em relação a uma coisa. Deus é misericordioso. Novamente, Deus é grande em misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam todas as manhãs. Gente, Deus é a longanimidade, fala da longanimidade de Deus. Deus é extremamente paciente. Agora, Deus é misericordioso, mas julga com rigor aqueles que insistem em permanecer na prática do mal. É a justiça de Deus. Aqueles que praticam o bem, aqueles que se rendem a Ele, têm paz, têm vida, têm segurança, não é? Então, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o resultado do pecado. Então, se quer viver no pecado, a Bíblia não esconde isso de ninguém. Olha, o resultado do pecado é a morte. Você quer vida? Você quer paz? Você quer alegria? Quer vida eterna? Renda-se a Deus. Ah, não, eu não quero. Ok, você tem todo direito, mas saiba que o salário do pecado é a morte. Então, Deus é misericordioso, mas julga com rigor aqueles que insistem em permanecer na prática do mal. É a justiça de Deus, não é? Bom, Elias prevê ali a grande seca, tá? Aqui no tópico 2. Em razão de sua idolatria e atrocidades, Acabe é considerado o pior rei de todo Israel. O coração de Acabe, em momento nenhum, ele se arrependeu, se voltou para Deus. Não, Acabe, até os últimos dias de sua vida, ele continuou sendo um rei mau. Um rei mau. Deus confrontou Acabe, não é? Através de Elias, e lhe deu a sentença de que não haveria chuva a não ser pela palavra do profeta dada por Deus, não é? Com a seca veio a fome, mas nem mesmo diante disso Acabe se arrependeu dos seus pecados diante de Deus. Agora, também há o preço da obediência. Esse episódio da seca em Israel mostra que todo homem e mulher de Deus precisam ter fé e coragem para enfrentar os resultados de sua obediência ao Senhor. Elias teve que enfrentar as dificuldades de falta d'água, de alimento. Mais tarde teve que fugir de Acabe e Jezabel, que ameaçaram de morte. Agora, apesar das dificuldades, Deus cuidou de Elias, não é? Deus alimentou Elias com água, com pão, com carne, através de corvos, através da viúva. Enfim, Deus cuidou de Elias. Deus não deixou Elias solto, Deus não deixou Elias sem cuidados. Elias, ele aparece na Bíblia, o nome dele significa Deus, não é? Deus. Na verdade, são dois nomes o nome de Elias, El e A. O primeiro, El, Deus, e o segundo é uma abreviação de Iavé, portanto o nome dele do hebraico é Ielau, alguma coisa assim, que significa Jeová é Deus. Jeová é Deus, não é? Ele é denominado pela maioria dos estudiosos como o profeta do fogo, por causa do episódio lá, cai fogo do céu e acaba com todo mundo, não é? Bom, ele profetiza, o lugar que ele profetiza aí, não é? Ele é de Tisbe, não é? Tisbe, dos moradores ali de Gileade, tá? Segundo alguns historiadores, ficava ali perto dos rios de Jarmuque e Jaboque, na Transjordânia, tá bom? Os registros bíblicos falam sobre o histórico pessoal e familiar de Elias.
Algumas informações a gente tem, que é a maneira que ele se vestia de forma diferenciada. Era um homem de uma autoridade espiritual extraordinária, senão ele não teria acesso ao rei. Era fisicamente forte, veja que ele correu diante do carro de Acabe, do Monte Carmelo até a entrada de Jezreel. Ele cultivava a prática da oração, mas, no entanto, esse homem que, através dele, Deus fez coisas extraordinárias, sobrenaturais, não é? Cair fogo do céu, Deus fez também parar a chuva. Enfim, esse homem revela a sua fragilidade quando ele é ameaçado por Jezabel. Elias acaba de, através de uma oração, Deus o ouve e Deus faz descer fogo do céu sobre a oração de Elias. Algo extraordinário, poderosíssimo. E uma frase, uma palavra desmonta esse homem com tamanha autoridade. Jezabel quer te matar. Ele corre, ele desaparece. Vai para o meio do nada, vai para o meio do deserto e pede a morte. Eu gosto disso na Bíblia, porque isso revela que a espiritualidade, a autoridade espiritual não tira a nossa humanidade. Não tira a nossa humanidade. Talvez a gente pode aqui fazer um parênteses pequeno, para dizer que a gente tem muito a aprender com Elias. Embora Elias aqui não tinha outro recurso. Qual foi o recurso dele? O recurso dele, ele andava na presença de Deus. Então ele diz, olha, tira a minha vida, Senhor. Mas olha que coisa extraordinária. O que Elias está dizendo aqui, não é que ele quer morrer. Ele está dizendo, eu estou com medo. Socorro. Não é isso? Mas, diante do turbilhão emocional que ele está vivendo, ele não sabe colocar as palavras. Imagine se Deus fizesse tudo de acordo com o que a gente fala. Ainda bem que a Bíblia diz, em Romanos 8:26, não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós. Que coisa, né? Elias abriu o seu coração. Que a gente possa aprender com Elias. Ninguém deixa de ser humano porque tem dons, porque é usado por Deus. A gente tem que aprender. Elias foi para o deserto. Diante daquela situação, diante daquele ambiente, era o recurso que ele tinha. Nós hoje temos muitos outros recursos para que não cheguemos neste estado. E se chegar, que a gente saiba identificar e procurar ajuda. Pior do que se sentir perdido é não pedir informação, é não procurar ajuda. E o Senhor, ele sempre cuida dos seus, não é? Então ele cuidou de Elias através da multiplicação da farinha e do azeite. Que coisa, né? Elias com fome, a terra inteira com fome, Deus manda ele ser cuidado por uma viúva, não é? E, enfim, só que através da obediência daquela mulher à ordem de Elias, Deus fez um grande milagre naquela casa. A providência de Deus chegou naquela casa. Então, nós não podemos ter medo de sermos fiéis ao Senhor, porque quando somos fiéis ao Senhor e à sua palavra, Ele cuida de nós. Ele nos sustenta. Ele não deixa faltar. Ele não deixa a gente passar vergonha. Ele faz acontecer, porque Ele é Deus. E Ele cuida daqueles que são fiéis a Ele. O tópico 3, o encontro de Elias com Acabe. A idolatria e a insistente desobediência do rei de Israel provocaram da parte de Deus uma grande seca que durou muito. A total falta de discernimento espiritual para perceber o que Deus estava fazendo através de Elias e a impossibilidade de se arrepender, mesmo com todas as evidências de que ele era o culpado de todos os males que estavam acontecendo, fizeram com que as consequências fossem ainda mais graves sobre a nação. E Acabe estava com o coração tão endurecido que ele pergunta para Elias, és tu o perturbador de Israel? Olha que coisa! É ele que é a causa da seca, é ele que está atraindo a ira de Deus.
E ele é aquela coisa de querer colocar sempre a culpa no outro, sempre a culpa em alguém. Não, é você, Acabe, não é? Mas Acabe estava com o coração endurecido. Olha o que diz a Bíblia em Efésios 4:17. Sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais vivais como os gentios, os incrédulos, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Vamos ver aqui o que é embrutecimento do coração. Bíblia de Estudo, palavra-chave. Ela vai me dar aqui uma referência melhor do que é essa palavra. Provavelmente aqui não estará embrutecimento. Efésios 4, entenebrecidos no entendimento. Olha o que diz o 19. Havendo perdido todo sentimento, havendo perdido toda sensibilidade. Gente, precisamos tomar muito cuidado. Corações endurecidos. Quando a gente vai estudar esse texto aqui, esta perda de sensibilidade, você sabe que o mármore é uma das superfícies mais duras que existe, ou a mais dura que existe. É o mármore. Você pode bater no mármore. Não tem reflexo nenhum. Sabe, não entra. Não infiltra. A água não infiltra. Nada infiltra ali. Coração duro. Coração duro. Deus fala. Pode ser profeta, pode ser pastor, pode ser um louvor, pode ser o que for. A pessoa se recusa a ouvir a voz de Deus. Ela se recusa a ouvir a voz de Deus. Assim estava Acabe. Ele estava cego espiritualmente no seu pecado. E ele não reconhecia mais que precisava se humilhar diante do Senhor. As pessoas estavam sofrendo por causa da dureza do coração de Acabe. E como ele era o líder da nação, essa dureza acabou influenciando muitas pessoas a serem também duras de coração. O estado deles só se deteriorava. E muitas pessoas estão assim, indo de mal a pior, enganando, sendo enganados, indo ladeira abaixo, a passos largos para o inferno. Porque quanto mais Deus sinaliza, escuta, se arrependa, escuta, receba a minha graça, abra os braços para a minha graça, mais a pessoa se afasta, mais a pessoa se fecha. Estamos vivendo um tempo de egocentrismo, orgulho exacerbado. É por isso que a Bíblia diz em Tiago: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, porque a seu tempo Ele vos exaltará. Esse texto é extraordinário, porque muitas vezes a gente não percebe o que está aqui nesse texto. Nós olhamos esse texto muitas vezes achando que ele está falando alguma coisa aqui sobre algo que não tem nada a ver do que a gente está pensando. Nós achamos que Deus está falando algo aqui sobre vitórias na nossa vida, vitórias físicas, vitórias financeiras. 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 6. 1 Pedro 5, olha só, ele diz, olha aqui: do mesmo modo, jovens, sede submissos aos mais velhos, e todos vós, igualmente, tratai com humildade uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Sendo assim, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Então, a graça de Deus está disponível para todos que se rendem, que se humilham, que se arrependem, que reconhecem que precisam de Deus. A mão do Senhor está disponível. A mão do Senhor está disponível. E por causa dessa sequidão espiritual do rei, sempre que alguém se torna um contumaz pecador,
de modo a não mais discernir os intentos do próprio coração, como aconteceu com Acabe, algo muito grave acontece. Sequidão espiritual. Não é? Sequidão espiritual. O problema é que não é só ele que vai sofrer as consequências disso. São todas as pessoas que dependem dele. São todas as pessoas que seguem a ele. No caso de Acabe, toda a nação vai sofrer. Toda a nação vai sofrer. E muitos vão acabar seguindo Acabe nesse caminho. Por isso que nós precisamos sempre estar atentos à convocação de Deus para o arrependimento. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não é verdade? O amor de Deus está derramado nos nossos corações, então está à nossa disposição. Nós precisamos nos humilhar, nós precisamos nos render. Que não tenhamos como Acabe um coração insensível à voz de Deus, mas que nos rendamos a Ele dos nossos pecados, das nossas falhas. Porque esta insensibilidade, ela vem através da prática habitual do pecado. A pessoa se entrega a uma vida de pecado, e quando você se entrega a uma vida de pecado, você já é a iniquidade, que é o pecado premeditado, proposital. É o abandono completo da palavra de Deus, das leis de Deus, do que é certo para Deus, de acordo com a palavra de Deus. E a pessoa entra por esse caminho, o coração vai se tornando cada vez mais insensível. Mas se a vida, a esperança. E Deus vai continuar dizendo: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Eu tenho vida nova para você, eu tenho uma nova chance para você, uma nova oportunidade para você. Você só precisa vir a mim. Que significa se arrepender, se humilhar, se render, se entregar. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua semana. Inscreva-se, ative o sininho de notificações, comenta aí o nosso vídeo e até a próxima aula. Deus abençoe.